Nós vamos falar um pouco, por exemplo, um Papa, quando escolhe um nome, é uma coisa que a gente precisa olhar com atenção. O Papa Leão XIII, ele consagrou o século XX ao Espírito Santo. Então, os seus 25 anos de pontificado, então, é pelo menos o que se espera, né, um pouco aí, um Papa com 69 anos, pelo menos 20 anos de pontificado, 15 anos. Hoje os papas vivem até 90 e poucos anos. Então, olha só, nós teremos um Papa para uma geração, né? E uma coisa muito interessante, primeiro, o Papa Leão XIII foi marcado, o pontificado dele, pela encíclica Rerum Novarum, que fala sobre a doutrina social da igreja. Né? Isso é uma coisa muito interessante. E tem também algo muito forte, principalmente para as pessoas que têm ligação com a vida carismática, e já se fala que o cardeal. Nossa, eu estou esquecendo, mas é o horário, gente, pelo amor de Deus. Não, 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 não. É que eu sempre quero falar Prevost, mas é Prevost. Tinha uma certa abertura aos movimentos carismáticos. Já li alguma coisa disso, eu não sei se é verdade, a gente precisa confirmar, mas o que nós sabemos é o que o Papa Leão XIII foi o Papa que abriu para atender os insistentes apelos da Beata Helena Guerra, a apóstola do Espírito Santo. Então, o Papa Leão XIII, ele instituiu a novena de preparação à festa de Pentecostes, e foi ele que foi responsável por divulgar a tão conhecida ladainha do Espírito Santo, que é aquela ladainha que é rezada até hoje, né? Então, muitos estudiosos chamam o Papa Leão XIII como alguém que retornou a igreja ao Espírito Santo, né? Então, através do Vini Creator, entoado pelo próprio Papa Leão XIII, ele consagrou o século XX ao Espírito Santo. Então, foi um ato profético que antecipou momentos muito importantes, como o Concílio Vaticano II, depois ali o surgimento da renovação carismática católica. Então, assim, alguns pontos de Leão XIII que a gente pode colocar aqui na mesa, que nós vamos ouvir do próprio Papa Leão XIV, mas que a gente pode... O Papa Leão XIII preparou a igreja para um novo século. Sim. Então, com certeza, será que nós podemos esperar também do Papa Leão XIV, um Papa que prepara a igreja para esses novos tempos que se aproximam? Eu penso que ele não prepara, ele já vai inserir a igreja nesse novo tempo. Sim. Nós vivemos uma realidade de mundo hoje contrastante, né? Falamos de paz em meio a tantas guerras. Sim. E às vezes a gente se esquece que guerra não é somente aquele conflito armado de armas. Não, essa também é uma guerra que a gente precisa combater, que a gente precisa lutar pela paz, mas existem pequenas guerras que a gente vai dentro do coração, na relação com as pessoas que estão mais próximas, dentro de casa. Então, a fala dele hoje também já aponta para isso. Depois, inserir e viver a igreja esse tempo novo. Nós estamos hoje falando de inteligência artificial. O que significa isso? Para a evangelização, para o cuidado com a pessoa humana, né? O que significa atuar com esses meios que a tecnologia hoje nos insere? Então, esse pontificado, ele já começa vivendo coisas novas, num tempo novo. O Papa Francisco nos inseriu como o Papa Bento e o Papa João Paulo II, que teve a missão de colocar a igreja no terceiro milênio. Papa Leão XIV também tem essa missão agora de continuar o legado que eles deixaram, porém, num tempo totalmente novo. Pensar a evangelização, a igreja, pensar a missão que temos nesse momento do século XXI, né? Depois de 25 anos que iniciamos, o que significa? Com tudo que está à nossa volta. Como que vamos falar às gerações novas? Né? Que legado queremos deixar de igreja para as gerações, para os jovens, para as crianças que ainda vão nascer? Sim. Isso parte, né, de compreender a missão como um todo. E
pensando assim, eu não pude reler, eu estou apenas com o discurso que eu escutei sim. do Papa, eu não tive tempo, você é prova disso. A gente já saiu, já foi ali e já veio se preparar para o... Eu não tive tempo de ler isso. ou reler o discurso dele, mas tendo escutado na Praça São Pedro, mesmo em italiano, ele já tocou nesses temas que são tão caros, a missão e a vida eclesial. Verdade. Ele já tocou. E vamos ouvir dele depois, porque o nome Leão XIV. Claro que você já pegou aí uma pegada importantíssima, sim, que é justamente o legado que Leão XIII deixou, né? Mas também esse outro lugar que o Papa Leão XIV conhece tanto, que é o lugar também da vulnerabilidade, né, de pessoas, o ser humano que é marginalizado, excluído, que é tão presente nos países da América Latina, e que ele conhece tão bem, porque ele foi bispo em Chiclayo, Peru, e não foi pastor de gabinete, né? Ele não eu ia perguntar isso, no Peru como que ele era, e como provincial também, se ele viajava muito, se ele estava muito presente, se ele fazia questão de estar presente. Sim, quando eu falava sobre o cuidado com os irmãos e os frades, o interesse dele, ele sempre estava, olha, vai ter capítulo, lá ele estava presente. E quando não podia ir, ele sempre delegava um conselheiro, né, de confiança dele, claro, governava com ele para estar lá, para representar. E como bispo, né, eu lembro e acompanhei um pouquinho de longe, eu era estudante de teologia quando ele foi feito bispo, eu me recordo de ter visto imagens, fotos dele no Peru, em lugares assim de vulnerabilidade total. Sim. E ele ali dado como pastor no meio do povo, das pessoas. Inclusive, alguém nos mostrava hoje uma foto dele, não sei se era num burrico ou num cavalinho, sim. Né? Mas ele inserido no meio das pessoas, no meio do povo, aquilo que o Papa Francisco dizia, né? Da igreja ser em saída, mas as pessoas gostavam tanto de dizer isso e de repetir essa frase do Papa, é uma frase bonita, impactante, e que diz muito, e é um legado que o Papa nos deixa, mas o Papa não terminava aí. Francisco, ele dizia, uma igreja em saída para curar feridas, para tocar a carne de Cristo que dói em nós. E quando ele veio ao Rio, Francisco recordava, não é ir de mãos vazias, é oferecer o que de melhor nós temos, o maior tesouro que nós temos, que é Cristo. Cristo. Então, esse legado ele assume, esse legado ele já vivia como pastor, e a gente reza agora a Deus que ele consiga, né, com todos os dons e carismas do Espírito Santo, viver bem o ministério petrino, porque o exemplo, com certeza, falará muito mais do que muitos e grandes discursos, que são necessários. Verdade. Mas o exemplo, a vida, né, como dizia um santo bispo do Paraná também, Dom Dirceu Vegini, que é falecido, né, a nossa missão é falar de Deus com a vida. A teologia ilumina, as palavras, a teoria dão o norte, mas quem vai evangelizar é a vida, é o testemunho.